Muy buenos Bom días. dia para todos e para todas os meus queridos irmãos e irmãs da Igreja do Senhor, da Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo, uma igreja e uma congregação que Deus formou desde faz mais de 50 anos pela promessa dele, porque ele falou e dessa forma ele cumpriu. E ele nos sustentou durante todos esses anos aqui diante dele, porque nós estamos perante a presença do Senhor, porque ele quis assim. Ele quis criar uma congregação que ficasse sujeita e submissa às suas regras, ao seu governo, a todas as decisões do nosso Senhor, a doutrina dele, a palavra dele, tudo o que ele quer. E nós estamos aqui de um em um, de dois em dois, tem acontecido assim. Nós chegamos aqui e viemos estar juntos, unidos pelo poder do Espírito Santo, unidos pelo amor do Senhor. O Senhor é quem uniu todos nós, não interessa onde nós estivermos morando, nós estamos aqui. Outros irmãos talvez estejam no Japão, na China, nas Filipinas, lá também a igreja é muito linda. E é cheia de irmãos filipinos, irmãos naturais de lá, e eles estão felizes e contentes porque o Espírito Santo falou com eles do jeito que ele falou conosco, e ele cumpriu para eles da forma que ele cumpre para nós. Ele é um só, e essa é a unidade do Espírito, e nós agradecemos ao Senhor, e vocês podem se sentar. Vocês podem se sentar nas suas cadeiras, onde vocês estiverem. Eu também gostaria de cumprimentar com muito carinho as pessoas recentes, as pessoas que vieram pela primeira vez. Essas pessoas, eu cumprimento elas com muito carinho e eu parabenizo elas porque vocês tiveram também o privilégio de Deus ter chamado vocês, ter encontrado vocês. O Senhor buscou vocês e trouxe vocês e reuniu vocês conosco. Todos estamos reunidos em espírito, mesmo que fisicamente não estejamos juntos, mas em espírito todos estamos congregados, unidos, pensando numa mesma coisa, numa coisa só, porque é isso que o Espírito do nosso Deus faz, nos une para que todos sintamos a mesma coisa e agradecemos ao Senhor. E hoje vamos cantar ao Senhor aqui o nosso hino para honrá-lo e glorificá-lo. E também nós vamos cantar esse hino sem a faixa de música, porque é muito importante que os irmãos e as irmãs, as pessoas recentes, elas possam aprender a melodia dos hinos para que cantem ao Senhor quando elas estejam sozinhas, quando elas quiserem cantar para Deus, elas possam abrir o hinário e cantar ao Senhor. E se você consegue decorar os coros, é ainda melhor para você conseguir cantar ao nosso Deus, porque às vezes com a faixa de música não conseguimos perceber bem a melodia do hino. Então aqui vamos cantar ao Senhor com todo o nosso coração e vamos cantar o hino número 10, intitulado Glória Sem Fim. Isso quer dizer que a glória que Deus tem para nós, a glória que Deus vai nos dar, a mesma glória do Senhor, é uma coisa sem fim, ela não tem fim. E nós aqui desfrutamos todos os dias de muitas glórias que vêm do nosso Deus. E a glória dele é maravilhosa também. Então nós vamos cantar a ele com o nosso coração. Cuando mis luchas terminen aquí y ya seguro en los cielos esté, cuando al Señor mire cerca de mí, por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda ver, esa mi gloria sin fin ha de ser. Cuando por gracia yo pueda tener en
sus mansiones morada de paz, y que allí siempre su faz pueda ver. Por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda ver, esa mi gloria sin fin ha de ser. Gozo infinito será contemplar todos los seres que yo tanto amé, mas la presencia de Cristo gozar. Por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda ver, esa mi gloria sin fin ha de ser. Bendito e louvado seja o nosso Deus. A honra e a glória seja para o nosso Deus, que fez os céus e a terra. O nosso Criador e o nosso dono, o dono do universo, o dono da criação, é esse Deus poderoso, esse ser supremo, um ser que é sobrenatural, um ser em espírito e em verdade. Do jeito que o Senhor Jesus ensinou para a samaritana, quando ele disse para ela: vocês devem buscar a Deus em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Por causa disso, nós não nos ajoelhamos diante, nem oramos para nenhum objeto, porque Deus é espírito. Nós fechamos os nossos olhos para não nos distrair, para que possamos nos concentrar e para que não fiquemos distraídos. Então nós fechamos os nossos olhos e cantamos ao nosso Deus, oramos para Ele, pedimos para Ele, e nós estamos sempre invocando o nome do Senhor. E assim, então, esse Deus em espírito está conosco, Ele fica com vocês lá, com as milhares de pessoas que neste momento estão assistindo ao vivo e as pessoas que estão do meu lado também. O Deus em espírito está conosco, bendito e louvado seja o Senhor. E então aqui, hoje nós vamos continuar com o nosso formoso ensinamento ao respeito dos dons espirituais. Mas alguém nesses dias fez uma pergunta para mim, e eu acho que deve ser uma pessoa recente. Essa pessoa perguntou para mim se o batismo com o Espírito Santo ou os dons espirituais eram para toda a igreja, eram para toda a congregação, ou se são só para alguns. E eu achei uma pergunta muito interessante. E hoje, então, nós vamos rapidamente ler alguns versos para conseguir perceber que o Espírito Santo é para todos, para toda a igreja, para toda a congregação, é para todos os crentes, os homens e as mulheres que se convertem a Deus. O Espírito Santo é para eles. É claro, há pessoas que não conhecem de Deus, que nunca leram a Bíblia, não conhecem de Deus, nunca viveram experiências com o Senhor.
mas elas têm religiões diferentes, elas professam diferentes religiões e com certeza são religiões de idolatria ou religiões tradicionais. É claro que essas pessoas, elas não vão desfrutar do batismo com o Espírito Santo nem dos dons espirituais, porque para desfrutar desses dons e da manifestação de Deus, nós precisamos primeiro acreditar em Deus, acreditar no Senhor, acreditar em todas as regras que Ele deixou escritas para nós na Bíblia, aceitá-las e também dispor o nosso coração, abri-lo, abandonando, deixando todas as crenças, as idolatrias, as tradições, os costumes que os homens ou que a humanidade inventaram e nos entregarmos ao Senhor para que dessa forma então Deus também possa nos dar o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Todos precisam receber os dons espirituais. Então, é essa a resposta que eu dou para essa pessoa. E nós rapidamente hoje também, que nem sempre eu vou pedir desculpas para vocês se nós demorarmos muito tempo, mas é que o irmão Kevin acabou tirando minutos de mim. Então, hoje é culpa do irmão Kevin. Mas Joel 28, nós vamos buscar em Joel 28. No livro de Joel 2:28, rapidamente, aqueles que não conseguirem encontrar, por favor, só ouçam a minha leitura. Aqueles que já acharam é muito bom, aqui em Joel 2:28, nós percebemos que ele foi um profeta na antiguidade, um profeta no povo de Israel, um profeta de Deus, quem Deus usou para falar, para profetizar de coisas do futuro, como seria o futuro do povo de Deus. Do povo de Deus. O povo de Deus, no futuro, eles teriam uma coisa maravilhosa, eles teriam a manifestação do Espírito Santo. Então, eu conto para vocês rapidamente que o povo foi destruído lá em Jerusalém. Veio o rei Nabucodonosor com todo o exército dele. Ele atacou Judá e Jerusalém, atacou o povo de Israel e ele acabou destruindo o templo. A cidade foi queimada, o templo foi derrubado, foi queimado e levaram tudo para a Babilônia. Eles levaram alguns cativos, o remanescente que Deus tinha escolhido foi levado para a Babilônia, prisioneiros, presos. E isso aconteceu porque Deus cansou, porque o povo, eles eram necios, eles eram rebeldes, ficavam pecando e eles nunca se acertaram com Deus, então Deus castigou eles dessa forma. Mas Deus também mandou seus profetas profetizarem que depois de todo esse castigo, depois de se passar um determinado tempo, que eles fossem prisioneiros na Babilônia, eles ficaram lá 70 anos, mas eles voltariam e a cidade seria reedificada, o muro, o templo também seriam reedificados e que depois iam se passar muitos anos, muitos séculos. E foi isso que ele chamou dos tempos vindouros, dos últimos tempos. Então, por causa disso, o profeta Joel aqui profetizou isso. E no capítulo 2, ele fala mais sobre o que Deus faria e depois a misericórdia que Deus ia ter com o povo naquela época. E por causa disso veio essa promessa no verso 28, por causa disso, diz aqui. E depois disso era depois que viesse a guerra, que houvesse o castigo, que eles tinham morrido, que todos fossem destruídos, que eles fossem levados prisioneiros, que Deus não se manifestasse mais ao povo, que deixasse eles sozinhos, porque houve aquele grande castigo. Então diz aqui, e depois disso, diz, derramarei meu espírito. Mas depois disso, se passaram muitos anos. A história conta para nós que se passaram uns 430 anos, mais 70 que eles moraram na Babilônia, então foram uns 500 anos. Então, quando o Joel profetizou, e ele disse, depois disso, se passaram uns 500 anos. 500 anos até o Senhor Jesus chegar. E quando o Messias e o Salvador veio, ele prometeu o que eu vou ler aqui. Ele prometeu. Por causa disso, diz, e depois disso derramarei meu espírito sobre toda a carne. Então ele disse, depois disso derramarei meu espírito sobre toda a carne. E toda a carne significa sobre homens e mulheres. E profetizarão.
Então aqui ele disse que todos iam profetizar. Todos profetizariam. Vossos filhos e vossas filhas, vossos anciãos e os jovens, todos receberiam do poder do Espírito Santo. Mas aquilo aconteceu depois disso, depois de terem se passado 500 anos. Aí veio o Senhor, e o Senhor, ele trabalhou, ele viveu 33 anos, ele trabalhou 3 se manifestando com Deus, e depois ele disse: eu vou embora, mas o Espírito Santo virá e ficará com vocês. E ele fará o trabalho do Evangelho, o trabalho das boas novas, o trabalho da pregação das boas novas de salvação, do novo método de salvação. Porque o primeiro método acabou não dando certo. Então agora vem um outro método de salvação, que é o Evangelho de Cristo, que vem junto da obra do Espírito Santo. E percebam que a obra do Espírito Santo não foi vivida nem desfrutada pelos antigos. O povo antigo não conseguiu desfrutar da obra do Espírito Santo. Mas na nova era de salvação, no novo método de salvação, os homens e as mulheres conseguiriam desfrutar dessa bênção espiritual, dos dons espirituais, da manifestação do Espírito, porque é Ele quem governa e guia a igreja e os seres humanos, porque sem Ele não podemos fazer nada. Então, graças a Deus, mesmo se passando tantos anos, 500 anos, o Senhor cumpriu a promessa que Ele fez aqui em Marcos 16. Vamos buscar rapidamente Marcos 16, sem perder em 1 de Coríntios 14, mas vamos buscar em Marcos 16, onde diz: nós temos aqui o nosso Senhor Jesus. Tinham se passado esses 500 anos e o Senhor Jesus estava pregando, e o Senhor, ele já ia subir aos céus na sua glória, de onde ele tinha vindo, ele voltaria a subir, mas ele deixou instruções. No 16, 15. E o verso 16 também. Então, no capítulo 16, no verso 15 e 16, aqueles que não conseguiram encontrar ainda, ouçam só a leitura. E disse-lhes o Senhor Jesus Cristo. Ele já estava pronto para subir aos céus novamente. Ide por todo o mundo, foi o que ele disse para os seus apóstolos. Ide por todo o mundo. Observem que ele não disse para eles só preguem no território de Israel. Ele não disse isso. Ele não disse somente preguem no território de Israel. Ele disse ide por todo o mundo. Então, o novo método de salvação seria para todo o mundo. Todos então teriam o direito de serem salvos, teriam o direito de ter a vida eterna, teriam o direito de ter as bênçãos de Deus, teriam o direito de andar com Deus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, a todos os seres, os homens e as mulheres. Quem crer, no verso 16, quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, e os sinais, diz aqui, e eu deixarei sinais para vocês, para que vocês saibam e entendam e compreendam que chegou o momento, que chegou a hora, que chegou a verdade nas suas vidas, para ninguém conseguir enganá-los, para que esse inimigo que está vigente e rondando não engane vocês. Eu deixarei sinais para vocês, provas para que vocês se segurem, se agarrem nesses sinais. Então, no 17 diz, e esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão em novas línguas. Falarão em novas línguas dos anjos, línguas celestiais, línguas que são dadas ou idiomas que forem dados pelo Espírito Santo. Mas essas línguas não são, por exemplo, o francês, o inglês, o alemão, o sueco, o italiano, o português, enfim. Não está falando do japonês, do mandarim, não está falando dessas línguas, desses idiomas. Esses idiomas que eu acabei de falar são línguas humanas, línguas naturais, das pessoas, da humanidade, mas as línguas dos anjos vêm de Deus. E
precisa-se de um dom para conseguir interpretar essas línguas. Então o Senhor disse para eles: esses aqui são os sinais. Vocês falarão em novas línguas. Então a pessoa que perguntou para mim, é para uns ou para todos? Porque alguém também falou para mim, é que na minha igreja, onde eu vou, só o pastor que fala em línguas e só ele que profetiza. Mas ninguém. Isso aí está errado. Porque são todos. O que nós lemos aqui fala que é para todos, então todos têm o direito de falar em línguas dos anjos ou idiomas dos anjos. Todos têm o direito de receber os dons espirituais que nós já temos ficado analisando nesses últimos domingos. Então, é para ficar bem claro para vocês, os meus queridos irmãos e irmãs, e para as pessoas que o Senhor chamou a serem mestres e mestras da palavra de Deus, para que vocês consigam fazer uma revisão do ensinamento, da sua aprendizagem, e também para as pessoas recentes, que vocês possam aprender e se apaixonar de Deus e venham conosco desfrutar dessas bênçãos espirituais. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aqui nós já conseguimos observar que as línguas angelicais fazem parte da promessa que o Senhor fez para os últimos tempos. E o que nós temos aqui em Atos 1, por exemplo? O que nós temos em Atos 1 ou 2, eu acho? Em Atos 2, quando diz aqui que veio o Espírito Santo. Que o Espírito Santo veio, diz aqui em Atos capítulo 2, que veio o Espírito Santo e tinha homens e mulheres no aposento alto. Tinha homens e mulheres. Aqui em Atos 1:14 diz: todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos também. E todos estavam lá orando no aposento alto, quando de repente veio o Espírito Santo como um vento impetuoso do céu, como se fosse um terremoto, como se fosse um tremor, como se fosse uma tormenta elétrica, com relâmpagos e trovões. Veio o Espírito Santo dessa forma, e diz aqui que todos estavam louvando a Deus, e eles começaram a falar em outras línguas, quer dizer, em línguas dos anjos, em idiomas dos anjos, como vocês conseguirem entender melhor. Diz aqui que eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem a cada um. Mas eram todos. Aqui não eram só os 12 apóstolos, eram os 120 que tinha naquele dia reunidos. Os apóstolos eram 12 só, 11 quer dizer. E então todos eles se reuniram, tinha 120 pessoas lá, homens e mulheres, e as mulheres também receberam o Espírito Santo e elas também receberam dos dons, elas também profetizaram. Então era para todos, estava se cumprindo o que diz em Joel, que acontecerá nos últimos dias, que derramarei de meu espírito e todos profetizarão, os jovens, os anciãos, os mais velhos, todos. Então nós vemos que era para todos essa promessa, não é só para o pastor que está no púlpito, é para toda a congregação que tem o dever de receber o Espírito Santo. Então nós hoje, depois do ensinamento, temos que orar e pedir para o Senhor para que todos recebam o batismo com o Espírito Santo, para que todos recebam dos dons. E é claro, aqueles que têm sinceridade e um coração aberto para seguir os caminhos de Deus. Então, é o que diz aqui, que o Espírito Santo, ele veio em todos, e todos receberam dele. E aqui nós temos um verso onde diz que Pedro, depois, ele se levantou e pregou uma mensagem, ensinou para todos os que estavam ouvindo nesse dia, aqueles que ouviram o vento impetuoso, o terremoto, o tremor, e eles se levantaram para ver o que era, e Pedro, pondo-se em pé, começou a pregar para eles a mensagem das boas novas de salvação, e ele começou a pregar para eles desde Adão, desde Moisés. Ele pregou para eles dessa palavra que começou lá em Adão até o Senhor Jesus Cristo, até o Messias. E diz aqui que quando todos ouviram, eles começaram a perguntar para Pedro: o que faremos? E então, ele disse aqui no verso
do capítulo 2 de Atos, diz no verso 37, e ouvindo isso, compungiram-se em seu coração todos os que estavam ouvindo Pedro, e perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Que faremos depois de nós termos visto tudo isso? De termos visto a glória de Deus se manifestando? Nós vimos e ouvimos que vocês falam em línguas dos anjos, vocês falam também nos nossos idiomas, em todos os nossos idiomas, e tem uma mensagem para cada um de nós. Então, o que faremos? Então, diz no verso 38 que Pedro respondeu para eles: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o quê? E recebereis o dom do Espírito Santo. Do jeito que nós hoje, Pedro poderia ter falado para eles, do jeito que nós acabamos de receber também. Nós recebemos agora há pouco o dom do Espírito Santo se manifestando como? Quando nós falamos em outras línguas, em outro idioma dos anjos, e também profetizando e fazendo milagres e sinais. Então, vocês precisam se batizar e aí receberão o dom do Espírito Santo que é dado por Deus. Então, isso aqui é para todos. E agora sim, vamos buscar em 1 de Coríntios para o nosso ensinamento de hoje. Para o ensinamento de hoje, eu peço desculpas pelo tempo, que talvez eu acabe extrapolando, mas talvez não. Mas mesmo assim, eu peço desculpas. E aqui em 1 de Coríntios, nós vamos continuar lendo no capítulo 14. Então, eu respondi para a pessoa que perguntou para mim que se os dons eram para todos ou para poucos na congregação. Só para os mais santos e perfeitos. Não, é brincadeira. Quem sabe quem seria o mais santo e o perfeito? Só Deus. É Deus quem conhece os corações das pessoas. E Deus é quem olha. Diz na Bíblia que ele olha o coração contrito, o coração humilhado, humilde, o coração simples, que ama a Deus e se submete a Ele, que deseja agradá-lo. É esse o coração que ele olha, diz na Bíblia, esse tipo de corações. Então, nós vamos pedir para o Senhor nos dar esses corações humildes e simples, que são abertos, dispostos para Deus, para Ele nos encher do seu Espírito, para Ele nos encher dos seus dons, para Ele nos dar muitos mais dons ainda. E alguém disse para mim que eu tinha lido na semana passada até o verso 16. Bem, estão falando para mim que só até o 15, que eu comecei a ler o 15. Mas antes de ler no 15, eu pulei na semana passada eu pulei o verso 3. E o verso 3, eu acabei pulando ele, e eu acho muito importante porque perguntaram para mim também a respeito desse verso, onde o apóstolo Paulo disse que tínhamos que procurar alcançar o amor. Ele disse: procurar e alcançar o amor e desejai com zelo os dons espirituais, mas especialmente que profetizeis. Por quê? Por que o apóstolo Paulo ficou tão preocupado em falar da importância do dom da profecia na igreja? No verso 3, nós temos a nossa resposta. O apóstolo disse, e o que profetiza, diz aqui no 2, que o que fala em línguas fala para si mesmo e para Deus. Mas aquele que profetiza fala para a congregação, fala aos homens e às mulheres, às crianças e para os anciãos, os mais velhos, fala com todos. E é aí onde Deus tem uma mensagem para essas pessoas. Então diz, e o que profetiza fala aos homens, quer dizer, homens e mulheres. Vamos nos lembrar que essa palavra homens, no espanhol, para as pessoas não ficarem ofendidas, no idioma espanhol, não precisamos falar homens e mulheres o tempo todo. Só falando a palavra homens, nós estamos incluindo as mulheres também. Como quando em espanhol falamos Deus fez o homem. E aí nós entendemos que Deus fez os homens e as mulheres. Mas em espanhol, essa palavra é um termo guarda-chuva que abrange as duas coisas. Em outros idiomas, precisamos sim diferenciar homens e mulheres. Mas é isso.
É para que as pessoas não fiquem ofendidas, porque às vezes as pessoas se ofendem por detalhes tão simples que não têm muita importância. Então, aqui, quando o apóstolo disse o que profetiza fala aos homens, mas para que ninguém fique ofendido, eu falaria: o que profetiza fala aos homens e às mulheres. Para o quê? Para edificação. E nós já vimos o que é edificação, nós já sabemos o que é edificar a nossa vida espiritual. Então, quando alguém dá uma profecia para mim, como quando eu recebi as minhas primeiras profecias, eu comecei a me edificar. Eu fui edificada espiritualmente. E eu comecei a crescer espiritualmente. Nas minhas primeiras profecias, Deus falava para mim: você é muito brava. Deus falava para mim assim: você tem um temperamento forte, você tem um gênio forte, e Deus não gosta disso. E eu ficava rindo de nervoso pela vergonha que eu sentia com a pessoa que profetizava para mim. E dentro de mim eu falava: Senhor, você tem razão, isso aí é verdade, mas eu vou tentar mudar. E eu decidi isso, eu decidi mudar. E todas as vezes que vinha um momento de raiva, eu me lembrava do que o Senhor tinha falado comigo na profecia. Aí o Senhor disse para mim que eu não posso ser assim, então não vou ser, então não vou falar nada, vou embora, eu vou sair correndo, eu vou sair e respirar um ar. Eu vou olhar para outras coisas, porque eu quero agradar a Deus, eu quero agradar a Deus. E eu ia embora. Eu saía dessas situações, eu não falava nada, eu fechava minha boca e não falava nada. Era o que eu fazia. E quando Deus viu que eu fiz esse esforço em mudar, quando Ele viu aquilo, Ele me mudou. Glória ao Senhor, Ele me ajudou, Ele tirou de mim isso com muita facilidade. Então, é isso que nós chamamos de edificar a vida espiritual. A minha vida espiritual começou a crescer. Eu comecei a superar um dos meus defeitos, vencê-lo. E aquilo me deixou muito feliz. Eu me senti muito feliz. E é isso que nós chamamos de edificar a nossa vida espiritual. Então diz aqui: e o que profetiza fala aos homens e às mulheres para a edificação. Então, quando uma mulher vem triste na igreja, por exemplo, ela tem um rancor no coração contra alguém, porque na sua vida em família ela tem problemas, obstáculos com a sua família ou com o seu marido, e ela veio cheia de rancor, de dor, ela se sente que foi enganada, ela sente que quer até matar a outra pessoa. E aí ela vem na igreja e alguém põe as mãos nela e dá profecia para ela, e Deus fala: deixa a raiva que sentes contra o teu marido por teu marido ter falhado contigo, por ele ter te enganado. Então tu sentes que ele te traiu e tu queres fazer isso e aquilo, mas não penses mais assim. Não faz aquilo, porque eu te darei a felicidade, vou te ajudar, vou mandar tudo para vocês serem felizes. Aí então a vida espiritual da pessoa fica edificada e ela acaba sendo feliz. Então vocês percebem o que acontece? Ela é edificada, exortada e consolada, porque ela recebeu todos esses 3 elementos, ela recebeu ao mesmo tempo. Então diz: e o que profetiza? Ele profetiza para edificação, exortação e consolação. Vocês percebem que essa pessoa ela recebeu a edificação. Ela recebeu uma exortação porque o Espírito Santo disse para ela: não faz isso, não pensa desse jeito, porque eu te darei a felicidade, porque eu vou te mudar. Então, aí o Senhor exortou ela, porque isso significa falar ou dizer uma coisa para alguém, dar uma ordem para alguém. É isso que se chama exortação, falar com a pessoa. O que eu estou fazendo neste momento é fazer uma exortação com vocês. Eu estou falando com as pessoas sobre um assunto. Então, diz aqui que a profecia é para a edificação e a exortação e consolação. Ah, mas a exortação tem a ver com ordens. Então, faz as coisas desse jeito, confia, acredita, tem fé, ora para o Senhor, pede para Deus porque Ele vai te ouvir. Quando eu falo isso, eu estou exortando alguém. Por favor, cantem, deixem os seus corações alegres, leiam a Bíblia, parem de ter preguiça.
Nesses momentos eu estou exortando. É isso o que significa exortação. E aqui diz edificação, exortação e consolação. E quem não vai ficar consolado, por exemplo, aquela mulher, como não vai sentir consolação quando Deus disse para ela que vai dar felicidade para ela, vai mudar o coração dela para ela não sofrer mais? Já teve muitos casos que eu conheço na igreja, onde o Senhor disse para as pessoas, eu mudarei aquela pessoa, mas você também tem que dispor, abrir o seu coração, ser muito sincera, porque eu vou te ajudar. E aí a mulher então começou a orar, ela começou a confiar em Deus e esperar no Senhor, e toda vez que o marido dela fazia uma coisa contrária àquilo, uma coisa que magoava ela, ela se ajoelhava diante de Deus e pedia para o Senhor, falava, Senhor, olha o que ele está fazendo. Ele foi embora, ele está lá me traindo, me enganando, e Senhor, ele me faz sofrer. Olha todas as palavras que ele falou para mim, ele me xingou, ele me magoou, Senhor, ele falou palavrões comigo. E aí o Senhor então volta a falar na profecia, fala de novo, eu vou te ajudar, não sofre, tenha paciência, deixa tudo nas minhas mãos. E aí o Senhor está edificando ela, exortando ela e a pessoa, ela sente consolo, porque ela fala, tudo bem, Senhor, eu estou me consolando porque tu me disseste que vais me ajudar, Senhor, e assim será. E aí então Deus cumpre. E quando Deus cumprir, então acontecem esses 3 elementos, a edificação, a exortação e a consolação, que é o que nós recebemos no momento na hora que alguém recebe profecia, ou na hora que uma pessoa dá a profecia para uma outra pessoa, ela está edificando, exortando e consolando ela. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, esse verso não ficou mais de fora porque vocês mesmos reclamaram comigo, mas obrigada. Eu agradeço porque é um verso tão importante e agora nós podemos continuar lendo no verso 15, onde o apóstolo Paulo disse que ele falava em muitas línguas, mas vamos nos lembrar que quando falamos línguas na congregação, temos que ter também alguém com o dom de interpretação das línguas. Quando não tem, então temos que louvar numa voz mais baixa. E quando é que nós falamos em línguas? Quando nós estamos orando e louvando o Senhor no louvor. É aí onde vem as línguas. Quando há cultos de ensinamento, os cultos de ensinamento que são feitos na quarta, quinta e nos domingos, é quando acontecem os cultos de ensinamento, esses dias são dedicados para cantar hinos e coros e ouvir a pregação do pregador, do pastor. É uma redundância, mas é a pregação do pregador. É bonito de se ouvir. Mas então, irmãos, naquele dia nós não vamos falar em línguas. Nós vamos ouvir o ensinamento só. Mas nos dias de louvor, por exemplo, os dias de louvor que são às vezes na segunda, na terça, às vezes na sexta, no sábado, que é quando você vai louvar e glorificar a Deus, naquele dia que você dá liberdade para o Espírito Santo e vai ter muitas línguas, então você vai falar em línguas. Em algumas igrejas há, por exemplo, 200 pessoas, em outros há 100, em outras há 500 pessoas, em outras há 2.000 pessoas, depende da congregação. E aí, se todos começarem a falar numa voz muito alta as línguas, vai se tornar uma bagunça, vai gerar confusão. Então, por causa disso, o apóstolo Paulo, ele falava, é melhor vocês falarem um pouquinho mais baixo, vocês serem moderados, porque as línguas, elas não edificam os outros, elas só edificam a pessoa que fala em línguas e é para Deus. E esse é o ensinamento. Então, há irmãos que falam para mim, irmã, mas por que quando eu vou na igreja e eu começo a falar em línguas, eu sinto um impulso de falar em voz alta, de cantar alto? Isso pode acontecer, mas nem todas as vezes. Então, você, tendo sabedoria, prudência e cautela, você vai vendo como você pode louvar. Às vezes, você pode sim dar liberdade para o Espírito Santo, mas se você ver que estiver deixando desconfortável mais uma outra pessoa, então você vai para um canto mais afastado, para as pessoas não ficarem desconfortáveis, porque elas também estão louvando a Deus. Então, por causa disso, nós ensinamos que as línguas são para nós mesmos e para Deus. Então, falamos um pouco mais baixo. Eu conto para vocês que eu falo em muitas línguas, mas aí eu abaixo mais a minha voz.
Eu falo mais baixinho e às vezes eu balanço muito porque o Espírito Santo me faz balançar bastante, mas eu não fico interrompendo as pessoas ou deixando-as desconfortáveis com a minha voz muito alta. Então, diz aqui que as pessoas que ouvem os outros falarem em línguas ficam sem fruto porque elas não entendem o que diz nas línguas. E o apóstolo diz: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o Espírito, é porque às vezes o Espírito Santo também nos faz cantar cânticos celestiais em línguas. Aí ele fala: cantarei com o Espírito, mas cantarei também com o entendimento, como nós fazemos aqui, quando todos cantamos o mesmo hino. E diz que é para fazer tudo na igreja com sabedoria e prudência. E no 16, porque se bem disseres só em espírito, como o que ocupa lugar de simples ouvinte, dirá amém à atuação de graças, pois não sabe o que dizes. E o apóstolo tem razão. No 17, porque tu, na verdade, dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Então, no 18, Paulo disse: dou graças a Deus, porque falo mais em línguas que todos vós. Bem, o apóstolo Paulo, ele tinha percebido que ele falava mais línguas do que os outros. Talvez eu até poderia falar a mesma coisa porque eu falo em línguas demais. Eu poderia durar umas 3, 4 horas só falando em línguas, até eu cansar, até não conseguir mais. Antigamente, eu dava muita liberdade para o Espírito Santo e eu ficava umas 3, 4 horas ajoelhada falando em línguas e eu meio que percebia que as pessoas acabavam me levantando do chão e me levando para uma cadeira. E é muito formoso, nós nem percebemos, nem sentimos. Só que fazer isso no meio das pessoas, interrompendo elas e fazendo um escândalo, não é sábio. Temos que ser muito sábios. Quando eu conto para vocês que eu fazia isso aqui, não era diante de toda a congregação, eram louvores de só 10 pessoas quando eu deixava aquilo acontecer. Mas quando a igreja começou a crescer, temos que ser muito mais sábios e trabalhar os dons espirituais que Deus deu para nós ao invés disso. E deixar as línguas para nós mesmos. Eu falo para vocês que quando eu falo em línguas, eu me lembro, eu percebo que Deus existe. Eu falo: Deus, tu existes, porque quem mais consegue fazer a minha língua se enrolar dessa forma e eu não conseguir falar o meu idioma natural? É porque tu existes, isso acontece porque tu és um Deus real, Senhor. E eu falo para ele: tu és um Deus real, Senhor. E como tu és real, então eu vou aproveitar esse momento para falar muitas coisas contigo, te pedir muitas coisas. É o que eu faço. Bem, no verso 18 diz... Não, no 19. Mas na igreja, o apóstolo Paulo disse: eu dou graças a Deus porque falo mais em línguas que todos vós. Mas na igreja ou na congregação, porque a igreja nós chamamos também da congregação, vamos nos lembrar que a igreja é a congregação. A igreja não é o templo físico. Muitas vezes nós chamamos o templo físico para que as pessoas consigam entender melhor, consigam se guiar melhor, nós chamamos o templo da igreja. Mas, na verdade, a igreja, a congregação, são os homens e as mulheres que buscam a Deus, incluindo as crianças e os idosos. Então, na igreja, Paulo disse, quando eu estou na congregação, na igreja, pregando, profetizando, impondo as mãos, eu não preciso ficar falando em línguas, ele disse. Ele diz: mas na igreja prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir, ensinar os outros, a congregação, do que 10.000 palavras em línguas dos anjos ou as línguas desconhecidas que não conhecemos ainda a interpretação delas, as línguas dos anjos. Ele dizia que era muito melhor que as pessoas consigam nos entender quando nós falamos a doutrina do que ficar falando 10.000 palavras dos anjos que somente edificaria a minha vida e louvaria o Senhor, mas não serviria para mais. Então, ele pediu aqui que nós fôssemos sábios acima de tudo e tivéssemos prudência acima de tudo. Mas é claro, quando nós formos no louvor, louvar ao Senhor às noites, ou na sua casa, quando você for orar para o Senhor, você se entrega na oração, você se entrega no louvor ao Senhor, se você consegue fazer, se você tiver a possibilidade, e aí então você pode dar a liberdade para o Espírito Santo falar em línguas por você, e você pode falar todas as línguas que você quiser, não tem problema. No verso 20, disse: irmãos, não sejais meninos no modo de pensar,
Mas sedes meninos na malícia, porém maduros no modo de pensar. Então, no modo de pensar, no modo de agir, na forma como nós agimos, tem que existir dentro de nós muita maturidade. Porém, para a malícia, que é a maldade, que é fazer maldades, pensar maldades, ficar planejando muitas maldades, ficar planejando o mal que você fará para as pessoas, ou como você vai conseguir enrolar as pessoas na maldade, no fraude, no roubo. Isso aí, o apóstolo disse que nós temos que ser que nem meninos nessa forma de pensar. Porque as crianças não têm essa maldade, essa malícia. No coração de uma criança não há malícia, não há maldade, é isso. A criança, ela não tem rancor, ela não odeia ninguém. A criança, ela não quer que alguém morra, nem mente para alguém para estragar a reputação de uma outra pessoa. Uma criança não faz isso. Então ele disse aqui, vocês precisam ser que nem crianças para a maldade, para a malícia, para o pecado. Sejam que nem crianças, que nem meninos, mas muito maduros na forma como vocês agirem nas suas vidas. Vocês têm que ser maduros, isso sim. No 21, ele disse, na lei está escrito, com outros lábios e em outras línguas falarei a este povo e nem mesmo assim me escutarão, diz o Senhor. Isso aqui está escrito em Isaías, no capítulo 28, nos versos 11 e 12, quando o Senhor falou pelo profeta Isaías que nos últimos tempos, para o futuro, disse que em outras línguas, quer dizer nas línguas dos anjos, quer dizer também no dom da profecia, as visões e os sonhos, que Deus usou e usa ainda para falar com a humanidade, com as pessoas, com os crentes, com as pessoas que elas têm interesse em buscar a Deus. Diz aqui que essas são as outras línguas. Diz com outros lábios em outras línguas. Aqui está falando sobre os lábios de qualquer homem e qualquer mulher que Deus escolhe agora. Porque na antiguidade Deus falava exclusivamente só pelos profetas ou pelas profetisas, porque tinha mulheres também profetisas, mas Deus falava exclusivamente por eles, por mais ninguém. Mas aqui o Senhor ele já estava falando para o futuro, para aquele futuro onde ele daria para toda a carne, homens, mulheres, jovens e anciãos, onde ele daria o seu Espírito Santo para todos e todos profetizariam, todos teriam visões e sonhos. Era para todos essa promessa maravilhosa. E se lembram quando eles perguntaram para Pedro, o que faremos? E ele disse, arrependei-vos e se batizem e vocês receberão o dom do Espírito Santo e vocês também vão conseguir falar em línguas dos anjos e vocês vão também conseguir profetizar e falar para as pessoas do jeito que nós estamos fazendo agora. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O que estava escrito em Isaías, com outros lábios, em outras línguas, falarei a este povo. O Senhor disse, falarei a este povo como se fosse o povo da antiguidade que estava vivendo naquele momento, mas ele estava se referindo, na verdade, ao povo do futuro. Se lembrem que se passaram uns 500 anos, desde que Jerusalém foi levada cativa, até Cristo chegar no mundo, se passaram 500 anos. Então, percebam quantos anos, toda uma história. E diz aqui que o Senhor, ele usaria, ou falaria, melhor, com as pessoas, com o povo, com o seu povo. Mas observem qual era o povo do Senhor. Qual foi o povo do Senhor depois do Messias, depois do Salvador, depois de Cristo? Qual foi o povo de Deus? O povo que ele começou a formar, a criar com a sua pregação. E a pregação que começou com João Batista, e depois veio o Senhor Jesus, e depois vieram os apóstolos. Aquele povo que começou a se formar, e onde veio o Espírito Santo e revestiu eles de poder, revestiu eles de respaldo, revestiu eles com o talento e a capacidade. Quando o Espírito Santo veio e deu a profecia para todos eles e os dons e as línguas,
Foi aí que o povo começou de novo. Foi um povo novo, então. Por causa disso, quando Isaías profetizou aqui no capítulo 21, com outros lábios e em outras línguas falarei a este povo, aqui estava falando do povo novo. Porque quando o Senhor Jesus falou com o povo antigo, eles não acreditaram nele e levaram ele, ao invés disso, na cruz para ele morrer lá. Ele foi condenado à morte por ele ter pregado uma religião diferente, segundo eles. Mas eles nunca perceberam que era Deus se manifestando no meio deles. Eles nunca levaram em consideração os milagres, as maravilhas, as grandezas que o Senhor Jesus fez naquela época. Eles não levaram em consideração. Eles se agarraram só àquilo que estava escrito. Eles se seguraram naquilo que era literal. Mas eles não quiseram abrir os seus corações para o Espírito de Deus. E aí, então, hoje acontece o mesmo. Há muitas pessoas que não querem abrir os seus corações para o Espírito de Deus. Elas continuam naquilo que é literal, naquilo que está nos livros, naquilo que está só escrito. Eles se agarram nisso e não dão liberdade ao Espírito de Deus para ele vir morar neles, para ele dar sonhos, revelações, sonhos para eles, para que possa falar com eles, guiar e orientá-los. Eles não fazem isso. Então, diz aqui, com outros lábios e em outras línguas falarei a este povo e nem mesmo assim me escutarão, diz o Senhor. E foi o que aconteceu, exatamente. E se cumpriu a profecia do profeta Isaías, se cumpriu. Então, Paulo disse no verso 22, portanto, as línguas são um sinal. As línguas são um sinal não para os crentes. O que isso significa que as línguas são um sinal não para os crentes? Porque aqui, no verso 21, quando diz que Deus falaria com outros lábios em outras línguas, isso quer dizer que Deus ia falar pelo dom da profecia. Então, primeiro o Senhor Jesus falou, depois os apóstolos e depois o restante das pessoas que receberam os dons espirituais. Aí Deus começou a falar com as pessoas por meio dos dons espirituais, por meio dos seus profetas também, porque há profetas também depois de Cristo. E eles não mais pregam a vinda do Messias, porque esse Messias já veio. Então agora os profetas do Senhor, os profetas que o Espírito Santo levantou desde aquela época, eles são profetas que falam ao coração dos homens e das mulheres que se arrependem e que buscam a Deus. São sobre isso as profecias desses profetas. Contudo, na antiguidade, os profetas existiam para profetizar a respeito do futuro. Então, eles falavam, vem o Messias, vem o enviado de Deus, vem o Espírito Santo, vem um povo novo, vem um evangelho, vem isso, vem aquilo. Mas, como agora o Senhor já veio e o Espírito Santo já está aqui, então agora os profetas, eles não profetizam mais que vem um Messias, porque ele já veio. Eles não profetizam mais sobre a vinda do Espírito Santo, porque já veio. Eles não profetizam mais que vocês terão dons, porque o Espírito Santo já está aqui com os dons. Já está tudo feito. Então, o que os profetas de hoje fazem? Os profetas de hoje existem para aperfeiçoar a congregação, as pessoas, aqueles que estão andando no pecado. O profeta, então, vai falar com eles e fala, Deus me revelou que você está vivendo em adultério. Se você não se arrepender, Deus vai castigá-lo. Além disso, você vai perder a sua vida eterna. Então, se arrependa. E aquela pessoa vai e se arrepende. Então, o que aconteceu aí? Isso foi limpar, aperfeiçoar o coração de uma pessoa. Então, é isso que os profetas de hoje fazem. Por causa disso, fala aqui que é um sinal. As línguas são um sinal, não para os crentes. Porque as pessoas falam, mas como vocês sabem que estão no caminho verdadeiro de Deus? Como vocês sabem se vocês estão andando na verdade de Deus? Como vocês sabem? Como vocês conseguem saber? O que prova para vocês isso? O que garante para vocês que vocês estão andando no caminho de Deus? Mas vocês já sabem, não é? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E o fato de falar em outras línguas, de ter o dom da profecia para profetizar para as pessoas do que tem no fundo do seu coração.
ter os dons, por exemplo, como é ter o dom de cura, o dom de milagres, o dom de expulsar demônios, o dom de tirar bruxarias, de interpretar as línguas, ter todos esses dons. E como eu vi já que esses dons estão se manifestando na minha congregação, no lugar onde Deus disse para mim que era para nos reunirmos porque Ele estaria conosco, e eu vi que isso se cumpriu, então isso me faz acreditar que eu estou andando no caminho correto, certo? E como nós falamos em línguas, porque nós falamos em línguas, isso me faz acreditar que eu estou andando no caminho correto. Lá na sua igreja eles falam em línguas? Não. Lá na sua igreja, eles têm o dom da profecia, eles fazem milagres e sinais e há uma mudança na vida das pessoas e elas vivem uma vida santa e reta? Se a resposta for não, então você não está andando no caminho correto, porque você precisa desse sinal para você saber se você está andando no caminho certo ou não. E é por causa disso que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Por quê? Porque os crentes, nós falamos em línguas. E quando os incrédulos vêm e perguntam para mim, como você sabe que você está certa e nós não estamos certos? Então eu pergunto para eles, vocês falam em línguas? Não falamos em línguas. Aí eu falo, nós falamos sim. Então vocês percebem, nós estamos certos, nós temos a razão. Nós estamos no caminho certo porque falamos em línguas. Vocês não falam em línguas. Então, esse é o sinal. É o sinal. As línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, os não crentes. Então, aquele que não é crente percebe, eles falam em línguas e nós não. Então, o que faremos? Então, eu vou me arrepender, vou buscar a Deus e vou me unir a eles porque eu quero falar em línguas. E aí é a decisão das pessoas, não é? E sobre a profecia, diz aqui, mas a profecia, eu vou ler de novo o verso. Portanto, as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, e eu já expliquei essa parte. Mas a profecia, o dom da profecia, não é um sinal para os incrédulos, e sim somente para os crentes. Somente para os crentes. A profecia é para eles. Porque a profecia não é para andar pelas praças, para andar no meio do calçadão, das ruas, dos povos, das cidades, indo de porta em porta, batendo na porta, ou gritando num canto da rua, pregando, vem cá que eu vou dar profecia para vocês. Quantos querem profecia? Eu vou profetizar para vocês. Não. A profecia é só para a igreja do Senhor e os seus seguidores. Para aqueles que seguem o caminho do Senhor, para os crentes que decidiram se converter a Deus e seguir em frente no caminho do Senhor. Esse é o prêmio e a bênção maravilhosa que Deus tem para eles. E é claro, em Joel disse, todos profetizarão homens e mulheres, só que ele estava falando dos crentes, daqueles que creem, porque os incrédulos, eles não vão receber essa bênção. Os idólatras ou as pessoas que andam nas suas crenças, nas suas idolatrias, nos seus agouros, nas suas superstições, nas suas tradições, como que eles vão desfrutar do dom da profecia? Eles não poderiam desfrutar disso. É só para a igreja do Senhor, para a congregação do Senhor, para os crentes do Senhor. São eles quem vão desfrutar da profecia. E quando nós temos a profecia na igreja, com todos aqui, esse é o sinal e nós falamos, Deus está conosco. É isso, é esse o sinal para saber que Deus está conosco, porque nós vemos que Deus se manifesta com o dom da profecia, glória ao Senhor, glória a Deus. Então diz aqui que a profecia é um sinal para a igreja e não para os incrédulos. Então no 23 diz, se pois toda a igreja se reunir em um só lugar, diz aqui, se a igreja se reunir em um só lugar. E aqui, naquela época, as igrejas eram pequenas. Aqui, Paulo estava falando com a igreja de Coríntio, mas eu suponho que eram igrejas pequenas de uns 150 crentes, uns 80 crentes, não sabemos, mas eram poucas pessoas, até porque não tinha tanta população naquela época. Então, por causa disso, Paulo falava que se toda a igreja se reunir em um só lugar. Só que nós, hoje, não poderíamos falar que toda a igreja pode se reunir em um só lugar, porque não caberiam as pessoas.
pessoas. Aqui o apóstolo falava das congregações pequenas. E se toda a igreja se reunir em um só lugar e todos, homens e mulheres, falarem em línguas, e entram indoutos ou incrédulos, pessoas pela primeira vez, pessoas em conversas, pessoas que ainda não são crentes, pessoas que nunca tinham ouvido falar de Deus, mas que fazem parte de outras religiões, eles seriam os indoutos. Os indoutos são as pessoas que não conhecem a doutrina, a palavra do Senhor. E os incrédulos são aqueles que são muito rebeldes, que são convidados, mas eles são muito incrédulos, então eles falam, eu nem acredito em Deus. Tem pessoas que falam, eu não acredito em Deus. E eu gosto tanto quando alguém fala, eu não acredito em Deus, porque quando Deus tem um plano com essa pessoa, ela já fica convencida desde a primeira profecia. A primeira profecia já convence aqueles que falam que não acreditam em Deus, aqueles que são ateus. Então, diz aqui que entram essas pessoas, os indoutos, aqueles que não têm conhecimento, nós chamamos eles de pessoas recentes, pessoas pela primeira vez, pessoas que vieram de outras denominações, de outras religiões, que vêm nos visitar. Nós falamos pessoas pela primeira vez, nós chamamos eles assim. Então diz que se entram indoutos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? E é claro, se eles entrassem e todos estivessem falando em línguas em voz alta, até talvez dançando no espírito, então as pessoas falariam, vocês estão loucos, e eles ficariam confusos e iriam embora. Mas o apóstolo Paulo disse, se todos profetizarem, então ao invés deles entrarem e verem um grupo de 2.000 pessoas, por exemplo, na congregação, todos falando em línguas, numa voz muito alta. Então, ele fala que não, que nós temos que falar línguas numa voz mais baixinha. E, melhor ainda, se todos estiverem profetizando, se todos tiverem o dom da profecia. Porque quando entram essas pessoas que são ateias, as pessoas que são indoutas, as pessoas que não têm conhecimento, que são incrédulos, rebeldes, se eles entrarem, se sentarem na igreja e alguém for impor mãos neles, porque como todos têm profecia, acaba dando profecia para ele. Então diz aqui, mas se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, por todos é convencido e por todos é julgado, e isso é verdade. Por todos é convencido e por todos é julgado. Julgado no sentido que quando Deus, por exemplo, expõe o pecado da pessoa na profecia, Deus julga ela, porque Deus fala, não faz isso, porque isso é errado, isso é mal, você não tem que fazer isso, não deve. Como, por exemplo, quando demos profecia para um homem que chegou pela primeira vez e ele não era um crente, ele era indouto, ele veio na igreja, demos profecia para ele e na profecia Deus disse para ele, você mora com 2 mulheres. Isso aí chama adultério. Então aí o Espírito Santo está julgando ele porque está chamando ele de adúltero. Isso chama adultério. E você precisa escolher só uma e deixar a outra. Então, aí o Espírito Santo julgou ele e deu o ensinamento para ele que um homem só pode ter uma mulher. Não 2, nem 3, nem 4, como em alguns lugares do mundo eles fazem. O Senhor já disse que não, Deus disse que não, o Espírito Santo disse que não. Nesse momento, o Espírito Santo julgou ele e mostrou o segredo de seu coração. O que ele tinha escondido no seu coração? Que ele morava com 2 mulheres e ninguém sabia. Talvez nem até a família soubesse. Era um segredo dele. Então, é isso que nós chamamos o segredo de seu coração. Então, diz aqui no 24. Mas se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, por todos é convencido ou por todos é julgado. E isso é verdade. Porque ele acaba dizendo, Deus está neste lugar. O 25. O segredo de seu coração se faz manifesto, e assim, prostrando-se sobre seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está realmente entre vós. Glória ao Senhor, glória ao nosso Deus. É essa verdade, é o que nós temos vivido. Nós desfrutamos dessas bênçãos, não é? Nós desfrutamos delas sim, graças ao Senhor. E por causa disso, nós falamos que estamos no caminho correto.
Por causa disso, nós falamos que estamos no caminho certo, porque nós não temos dúvidas. Na verdade, falta que nos aperfeiçoemos, mas enquanto existe a vida, há esperança e Deus vai nos ajudar a nos aperfeiçoar. Mas nós estamos andando no caminho da perfeição. Nós estamos lutando para alcançar esse caminho e chegar na meta, chegar no topo. É isso que nós estamos fazendo. É essa a nossa esperança. Glória ao Senhor. Então, diz aqui no 26, diz: que faremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo. E cada um de vós tem, porque eles tinham muitas revelações, muitas visões. Então, cada um de vós tem salmo, um tem conhecimento, o outro tem línguas, o outro tem revelações, o outro consegue interpretar essas línguas. E faça-se tudo para a edificação. Tudo devia ser feito com moderação, sabedoria, prudência, para que todos pudessem ser edificados e não houvesse desordem, bagunça na igreja, não se tornassem as coisas na igreja um desordem. E no 27, se alguém fala em línguas, que 2 o façam, ou no máximo 3, cada um por sua vez. Então, aqui o apóstolo quis dizer que se tinha um intérprete de línguas na igreja, aí sim, que alguém falasse em línguas em voz alta, para que aquele que consegue interpretar pudesse ouvir e interpretar aquilo que o Espírito Santo estava falando por essa pessoa. Mas se não existe algum intérprete, era melhor ou é melhor falar numa voz mais baixinha. Nós estamos falando de, por exemplo, aqui no ensinamento, porque no dia de louvor você pode continuar orando e louvando, falando em línguas numa voz mais baixa, porque o apóstolo aqui disse que era para ficarem calados na igreja, mas é só nos cultos de ensinamento, porque quando as pessoas estão no dia de louvor elas querem falar em línguas, é só elas baixarem um pouquinho a voz e continuarem falando em línguas. E é o que diz no verso 28. E se não houver intérprete, que fique calado na igreja e fale para si mesmo. Mas eu estou falando que é quando isso acontecer no culto de ensinamento. Mas quando for o dia de louvor, não tem problema da pessoa continuar falando em línguas, porque do contrário, ela precisaria ficar calada e não orar para evitar falar em línguas. Quando ele diz fique calado, é quando nós estamos no louvor e vamos falar em línguas, então abaixamos a voz. Porque se nós ficarmos calados, então onde fica a nossa felicidade? Nossa felicidade é falar em línguas. Eu preciso continuar falando em línguas, então temos que ter sabedoria acima de tudo. Irmãos, observem aqui que fala sobre um outro grupo de pessoas. Aqui fala de um outro grupo de pessoas. No verso 24 diz que, e se todos profetizarem, não é? Se todos profetizarem, então ele está falando de todos os crentes que profetizam ou que têm o dom da profecia. Aqui no 29, ele fala de um outro grupo de pessoas, que são os profetas, que são diferentes de ter o dom da profecia. E no verso 29 diz: do mesmo modo, 2 ou 3 profetas falem, os demais julguem. Então, como vocês conseguem perceber, há 2 grupos. A igreja, a congregação, todos eles profetizam, todos têm o dom da profecia. E como esse dom da profecia é trabalhado, é quando você impõe as mãos na cabeça de uma pessoa e dá a profecia para ela. O Espírito Santo usa a sua voz para falar com essa pessoa, para dar a profecia para ela. Mas com os profetas é diferente. Diz aqui que, do mesmo modo, 2 ou 3 profetas falem, os demais julguem. Porque também, se houverem muitos profetas, e nós aqui até temos inveja dos de Coríntios, porque nós gostaríamos de ter muitos profetas na nossa congregação. E nós vamos pedir para o Senhor nos dar muitos profetas na congregação, muitos evangelistas, muitos mestres e mestras. Então diz, do mesmo modo, 2 ou 3 profetas falem, os demais julguem, e se algo for revelado a outro que esteja sentado, fique calado primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para que todos aprendam e todos sejam exortados. Como seria isso? Um profetizar e depois o outro? Essas reuniões deviam ser de umas 3, 4 horas no mínimo.
E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, isso quer dizer que o profeta, se ele não quiser profetizar, ele pode ficar calado e ele não profetiza. Porque diz aqui que o Espírito Santo, ele se sujeita à pessoa. Quer dizer, se ela não quer profetizar, então não sai profecia. Se ela fecha sua boca e não profetiza porque não quer, então o Espírito Santo, ele fica sujeito à vontade dessa pessoa. Então, por causa disso, diz aqui: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Para isso, para que tudo seja na sua vez. Então, se 20 forem profetizar, então não dá. Só poderíamos ouvir no máximo 3, porque senão levaria o dia todo. Então, isso aí é ter sabedoria. O 33, pois Deus não é Deus de confusão, mas é de paz. E é verdade, Deus é um Deus de inteligência, de sabedoria de tudo que é feito do jeito certo, como em todas as igrejas dos santos, onde tem que existir a prudência, a sabedoria e a moderação em tudo. E aqui fala das mulheres, mas é as mulheres que não têm dons espirituais, as mulheres que não têm dom espiritual, que ainda não receberam dos dons espirituais. O apóstolo falava para elas que, como esse era o costume dos judeus, que na antiguidade, no costume judeu, a mulher ela era discriminada, ela não tinha autoridade, ela não tinha poder, não tinha direito nenhum. E aí o Senhor Jesus foi quem veio e deu a liberdade para as mulheres. Foi o Senhor Jesus quem disse que homens e mulheres todos acreditariam no Evangelho e os homens e as mulheres receberiam os dons espirituais e eles também seriam profetas e profetisas. E até falando nisso, em Atos fala que Felipe, o evangelista, ele tinha as suas 4 filhas que tinham o dom da profecia ou eram profetisas, diz na Bíblia. Então Deus começou também a dar os dons para as mulheres e fazer elas se mostrarem no meio da sociedade. Foi o Senhor quem fez isso. Mas é claro, naquela época tudo tinha que ser aos poucos, não poderia ser de um dia para o outro. Se vocês pararem para perceber, a sociedade ela vai mudando, tudo vai evoluindo, mas é aos poucos, não acontece do nada. Isso leva muito tempo, vai indo aos poucos até que se passam os anos e depois as coisas começam a mudar. Então, dessa mesma forma, o apóstolo naquela época ele não poderia mudar os costumes e a cultura da antiguidade no que tinha a ver com as mulheres, ele não poderia mudar ela do dia para o outro. Ele tinha que ser prudente e sábio na sua prudência, na sua sabedoria. O que o apóstolo quis ensinar aqui é que se as mulheres elas não tinham dons, então ele disse, vossas mulheres fiquem caladas, aqui no 34, vossas mulheres fiquem caladas nas congregações, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas. As congregações deles eram grandes assembleias que eles faziam, como também diz a lei. Mas se no meio dessas mulheres tinha uma mulher que era profetisa, ela também tinha que profetizar e ela tinha o direito de profetizar. E se no meio dessas mulheres tinha alguma que tivesse dons espirituais e Deus falasse para ela que ela tinha que impor as mãos e profetizar, então ela tinha que fazer aquilo. Mas ele estava falando, na verdade, aqui das mulheres que ainda não tinham dons, não tinham nada e elas ainda estavam esperando receber aquilo. Então, ele sugeriu que era melhor para elas serem prudentes e não intervir no meio da congregação, que era melhor elas esperarem os dons espirituais. Mas nós vemos que Deus começou a usar as mulheres e até o mesmo apóstolo Paulo, ele falou das muitas mulheres que ajudaram ele. Ele falou das mulheres que trabalharam junto deles no mesmo esforço, quer dizer que elas tinham os dons espirituais que Deus deu para o homem, ele deu também para as mulheres. E para a nossa realidade, agora, irmãos, cá estou eu, como dizem as pessoas na Colômbia, cá estou eu. Porque o Senhor me deu um sonho quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu sem conhecer a Bíblia, sem entender de religiões, sem saber nada. Eu achava que a única religião que existia no mundo era a religião tradicional, porque era o que eu tinha conhecido. Mas nessa idade eu sonhei com o Senhor Jesus. Eu não sonhei com Ele como mostram Ele na idolatria, naqueles quadros, naquelas pinturas, naquela cruz. Eu não sonhei com Ele dessa forma. Eu sonhei com um homem vestido com uma túnica branca e sandálias e com uma coroa, e eu sonhei com ele dessa forma, e ele falava comigo, ele me disse, me ajuda a escolher as almas para o reino dos céus. E por que o Senhor ia falar para mim, como uma mulher, que ajudasse ele, se
ele poderia ter falado, ou o Senhor poderia ter falado, nunca vou usar as mulheres. Então, por que ele ia me chamar? Porque ele ia fazer esse chamado para mim, me falando, me ajuda a escolher as almas para o reino dos céus. E eu observo a minha trajetória, a trajetória da minha vida, como eu conheci a Bíblia, como eu comecei a conhecer as coisas de Deus, porque eu nunca entendi como tudo que Deus tem falado comigo tem se cumprido exatamente assim até o dia de hoje. Então, como eu poderia duvidar de Deus? Como eu poderia duvidar se eu vi as maravilhas e os milagres que Ele tem feito me usando? Então, irmãos, como nós poderíamos dizer que Deus não usa as mulheres? Ele usa sim. Só que o apóstolo Paulo, ele menciona, ele fala em alguns versos que ele não permite que a mulher ensine, mas era com certeza sobre as mulheres que não tinham dons. Talvez alguma esposa que tinha filhos pequenos e, na verdade, precisava ficar em casa criando primeiro os seus filhos. É lógico que era isso, mas ele não estava discriminando as mulheres, porque o Senhor Jesus deu dons para as mulheres, ele deu os dons para todos, os homens e as mulheres. E até tem um verso na Bíblia onde diz que Deus não olha nem o escravo, nem o servo, nem o livre, nem o homem, nem mulher, que ele não olha para nada disso, se for estrangeiro ou não for estrangeiro, ele só olha o coração que serve para ele, um coração que seja sincero com ele. Então nós precisamos esclarecer tudo isso aqui, porque há muitos cristãos, há muitas religiões cristãs que falam que leem a Bíblia, mas elas discriminam as mulheres. Elas acham que as mulheres não valem nada, que elas não servem para nada, mas eles estão se contradizendo, porque o que Deus deu para nós, as mulheres, então o que é isso, então? Deus está errado? Deus errou? Deus nunca poderia errar. Somos nós quem erramos, porque não sabemos interpretar a palavra de Deus. Então, aqueles que têm os dons, aqueles que tinham dons naquela época, porque já existiam os dons. Por exemplo, esse evangelista que teve 4 filhas e elas eram profetisas, então o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter levado as 4 filhas num porão para elas se esconderem porque elas não tinham direito? Claro que não. Se o Espírito Santo deu os dons para elas, o que eles poderiam fazer? Elas tinham que orar e trabalhar. E diz na Bíblia que ele tinha 4 filhas que eram profetisas e as pessoas chegavam até elas e elas davam profecia para as pessoas. Então, Deus também dá os dons para as mulheres e faz um chamado para elas. É isso. Mas quando ele disse aqui, vossas mulheres fiquem caladas, era porque essas mulheres ainda não tinham recebido os dons de Deus. Então, era melhor elas ficarem em silêncio, ouvindo e aprendendo. E diz que se elas quisessem aprender, era melhor elas perguntarem para os seus maridos em casa. Mas aqui falava sobre as mulheres casadas, porque também há mulheres solteiras. E aí, então, o que elas poderiam fazer? Para quem elas perguntavam se elas não tivessem marido? Porque aqui diz que era para elas perguntarem em casa para os seus maridos. Então, irmãos, nós precisamos ser inteligentes, ter lógica, conseguir interpretar os versos com sabedoria, sem interpretá-los literalmente, porque é aí onde nós erramos. Se nós formos ler literalmente, então esse verso iria contradizer a nossa realidade, porque diz aqui, pergunta em casa para os seus maridos, e as que forem solteiras ou viúvas, então para quem que elas iam perguntar se elas não têm marido? Então, como vocês conseguem perceber, é preciso ter sabedoria e lógica para interpretar as coisas, porque senão, se nós formos interpretar literalmente, então vamos errar muito. E teríamos muitos erros, que é o que as pessoas vivem nesses erros, e por causa de todos esses erros e as interpretações erradas, por interpretar literalmente a Bíblia, é por causa disso que existem milhares de religiões, mas nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus e pelos seus dons espirituais, bendito seja o nome do Senhor. Então, no 37 diz, se alguém crer que é profeta ou espiritual, reconheça que o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Isso aqui é perfeito. Diz, mas se alguém o ignora, que o ignore. Portanto, irmãos, almejai o dom de profetizar, e não impeçais o falar em línguas. Então ele disse, almejai o dom de profetizar, e não impeçais o falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente com ordem. E aqui, quando ele fala sobre impedir o falar em línguas e profetizar, foi o que eu ouvi
que acontece em muitas denominações, em muitas igrejas, onde tinha pessoas que falavam em línguas, que tinham os dons do Senhor, mas proibiam eles de falarem, negavam o que estava acontecendo com eles porque achavam que não era correto, que não estava certo. E por causa disso, Deus não conseguia se manifestar porque as pessoas tinham virado ou tinham se tornado materialistas. Elas tinham se tornado materialistas, ambiciosos. E se um crente sincero recebia as coisas espirituais de Deus, o crente sozinho não podia fazer nada, porque os pastores deles impediam eles de fazer isso. Então, Deus quis esperar e nós, quando começamos a pedir para Deus o que nós estávamos lendo, o que nós descobrimos na Bíblia, nós começamos a pedir, Senhor, se tu vives, se tu eras o mesmo ontem, hoje e pelos séculos, então por que isso aqui não acontece hoje conosco, se tu és o mesmo? E o Senhor disse, sim, sou eu, e eu darei isso para vocês, e aqueles que busquem do espiritual, darei para eles do espiritual. Então foi assim como nós começamos, faz mais de 50 anos, mesmo que eu me lembro que o meu esposo, Luiz Eduardo Moreno, já antes disso, fazia uns 10 anos que ele era evangélico, que ele tinha uma Bíblia, ele lia a Bíblia, mas ele buscava e procurava os dons espirituais. E quando nós nos conhecemos, ele ensinou para mim, ele disse aqui na Bíblia, diz que temos que buscar os dons espirituais. E eu comecei a ler e eu disse, realmente ele tem razão, nós temos que buscar isso, Deus tem que dar isso para as pessoas hoje. E aí começamos a buscar glória ao nosso Deus e até hoje. E muitas pessoas receberam muitos benefícios por causa disso. Milhares de pessoas receberam os benefícios do nosso Deus por meio dos dons espirituais e por meio da manifestação do Espírito Santo. Agradecemos ao nosso Deus. E qualquer pergunta que vocês tiverem, lá vocês têm o meu e-mail. Muito obrigada e peço desculpas pela demora de hoje. Vamos orar. Pai Santo, Pai Celestial, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que falou com Abraão, com Isaac e com Jacó e fez grandes promessas maravilhosas para eles, que falaste para eles de um futuro incerto, de um futuro muito distante, mas esse futuro é hoje. É hoje, Senhor, onde nós desfrutamos de todas aquelas promessas que Tu falaste àquelas pessoas. Tu conduziste eles pelo caminho no qual eles tinham que andar. E eles caminharam contigo e cumpriram com os seus trabalhos, com os seus deveres, com aqueles mandamentos, com aquela missão que Tu deste para eles. E hoje nós também, como Tu és o mesmo ontem, hoje e pelos séculos, então hoje nós também, Tu tens falado conosco e Tu tens encarregado muitas missões para nós e dizeste que nós temos que fazer o trabalho e que nós temos que trabalhar na Tua vinha. E aqui nós estamos perante a Tua presença, Senhor, para Te dizer, eis-nos aqui, Senhor. Aqui estamos, Senhor, para que Tu nos uses como Tu queres, para que dês para nós esses trabalhos e permitas que nós trabalhemos na Tua vinha, que nós possamos trabalhar na vinha do Senhor, que nós possamos ganhar muitas almas para o reino dos céus. Abençoa, Senhor, todas as congregações. Abençoa todos os irmãos. Todas as congregações que hoje se congregaram para assistir essa transmissão ao vivo. Abençoa todos eles, Senhor. Olha também, Senhor, as forças da natureza que estão batendo contra muitos lugares. E lá os irmãos da igreja também têm se visto afetados. Pai Santo, essa é uma pergunta, mas nós respeitamos a Tua vontade, Senhor. Com certeza, Senhor, quando Tu permites que venha algum mal, alguma dor, algum sofrimento na nossa vida, com certeza é um chamado de atenção que estás fazendo para nós, porque estamos falhando em alguma coisa contigo. Por causa disso, mandas para nós esse chamado de atenção. Mas eu só peço, Pai,
que as nossas almas fiquem nas Tuas mãos e que nós consigamos ganhar a vida eterna, mesmo tendo que sofrer e lutar e talvez até chorar aqui na nossa vida e suportar adversidades, mas nós queremos ganhar a vida eterna. Então, nos ajuda, Senhor, a cumprir com a missão que Tu tens dado para todos nós. Nos ajuda e se manifesta, Senhor. Se manifesta, Senhor, com os dons espirituais. E derrama do poder do Teu Espírito Santo e batiza aquelas pessoas que se dispuseram, que abriram seus corações, que Tu escolheste e chamaste. Dá para eles os dons espirituais e levanta muitos profetas e muitos mestres e mestras. Muitos evangelistas, levanta muitas profetisas, Senhor, homens e mulheres do bem, que Te amem, que Te louvem, que Te sigam e Te sirvam. Obrigada, Senhor, obrigada. E eu também Te peço agora pela Tua misericórdia, Senhor, a Tua misericórdia pelas pessoas que estão doentes, para aqueles que estão doentes nas suas casas, nos hospitais, aqueles que apresentam necessidades, aqueles que estão sofrendo dos ataques ou da perseguição do inimigo. A perseguição do diabo por meio de bruxarias, de feitiços, de maldições, aqueles que sofrem por essas pragas, eu Te peço, Senhor, que libertes eles. Pessoas que não conseguem pensar direito porque há espíritos imundos dentro delas que estão possuindo-as, eu Te peço, Senhor, que Tu libertes, que Tu repreendas todos esses espíritos maus e limpes o coração de cada um e o corpo também, a parte física, cura eles, Senhor, liberta e limpa e ouve a oração e o clamor de muitos. Te agradecemos, Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. A glória e a honra sejam para Ti desde agora e para sempre. Amém. Glória ao meu Senhor. Nós vamos cantar na Igreja de Deus se sente gozo, o coro 8. En la iglesia de Dios se siente gozo. En la iglesia de Dios se siente gozo. Porque Cristo mora aquí, porque Cristo mora aquí. En la iglesia de Dios se siente gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás como también tú sientes gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás como también tú sientes gozo. En la iglesia de Dios se siente gozo. En la iglesia de Dios se siente gozo. Porque Cristo mora aquí, porque Cristo mora aquí. En la iglesia de Dios se siente gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás como también tú sientes gozo. Da libertad al Señor, da libertad al Señor, y verás como también tú sientes gozo. Glória ao nosso Deus, agradecemos o Senhor e eu cumprimento todos vocês. Eu envio muitos abraços para os meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês, amo vocês com todo o meu coração. Muitos beijos para as crianças, que Deus abençoe vocês. Até mais, obrigada.